Bom, esse vídeo eu vou te falar sobre a minha maior realização com a ferramenta ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então, se você quiser saber qual foi a minha maior realização da vida com essa ferramenta, fica até o final do vídeo que com certeza você vai se conectar, vai gostar dessa história. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Robson Azevedo, sou terapeuta, mentor de terapeutas e também dono da Agências em Marketing. Hoje uma agência extremamente efetiva e em crescimento quando se fala sobre marketing para terapeutas, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, gosta de assuntos de espiritualidade, prosperidade, autoconhecimento, a ferramenta ressonância harmônica e deseja crescer na sua vida, já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, beleza? Para não perder nenhum vídeo que eu solto aqui, porque sai vídeos todos os dias. Beleza? Dito isso, tá? Já vou aproveitar para antecipar aqui que o assunto ele é relacionado a todo o contexto da ressonância harmônica. Se você não viu nenhum dos vídeos ou está chegando agora aqui no canal, tem uma playlist que eu vou deixar recomendada aqui para você assistir todos os vídeos sobre a minha experiência com a ressonância harmônica e os resultados que essa ferramenta espiritual está proporcionando na minha vida. Beleza? Bom, vamos lá, vamos lá. Qual foi a maior realização que eu tive na minha vida com a ressonância harmônica? Para te contar isso, eu preciso, de forma cronológica, te falar como é que foi, de fato, essa realização, né? E essa realização eu pedi, mas não pedi. Foi indireta essa realização. Eu nem sabia que eu queria. Então, o nível da ressonância harmônica, ela chega no nível de te trazer uma coisa que você nem sabia que você queria. E essa coisa que eu nem sabia que eu queria, chegou na minha quarta, quinta onda, beleza? Para contextualizar vocês, então, essa realização eu tive em 2020, né, concretizada, só que antes da chegada dessa realização, eu fiquei sabendo de fato que isso iria acontecer ali por meados de 2019. Né? Então, como é que foi esse contexto? Eu e minha esposa, como eu havia comentado em outros vídeos para você, quando a gente morava num hostel, num quarto de hostel, né? A gente já estava ali numa finalização de ciclo, né? E essa finalização de ciclo, ela veio baseada pós uma descoberta extremamente importante na nossa vida. E eu lembro que era bem de manhãzinha, assim, eu e a Ju tínhamos acabado de assistir um documentário, se eu não me engano, não lembro nem se não era sobre o professor Hélio Couto ou alguma aula, assim, mas eu lembro que a gente foi descansar, e no outro dia, né, a minha esposa ela começou a passar mal, né, ela começou a ter enjoos, e esses enjoos, eles vinham 2, 3 dias, depois se transformou em 2, 3 semanas, 4 semanas, e até que ela foi fazer, então, o teste de gravidez, né, e na minha cabeça, a gente já tinha tomado uns sustos, assim, do tipo, pode ser que tarará. Então, ela foi fazer mais uma vez esse teste, né? Mais uma vez não, foi a primeira vez que ela fez um teste de gravidez de fato. E quando ela fez esse teste de gravidez, eu lembro que a gente estava assim, eu estava deitada, ela levantou primeiro que eu, ela tinha pego o teste para fazer na noite anterior e ela deixou para fazer no dia seguinte de manhã. Né? Ela foi fazer o teste de manhã, eu ainda estava dormindo, e eu lembro que como se fosse ontem, assim, que eu estava dormindo, mas parecia que eu já estava acordado e meio que já sabia o que tinha acontecido, né? Principalmente pela aquela questão que eu falei para vocês nos últimos vídeos da onda, a ressonância tá entrando de forma muito intensa, com muita informação, né? Então o que que aconteceu? Eu lembro que eu estava deitado na minha cama de manhã, acho que era num sábado de manhã foi, né? A notícia. E aí a minha esposa, assim, eu lembro que ela só abriu a porta e eu tomei um susto, assim, porque, se eu não me engano, eu já tava meio que acordando, meio acordado. E aí quando ela abriu a porta, ela já, assim, abriu a porta chorando, e aí eu já, já entendi, né, toda a questão. Então, resumindo tudo isso, é que durante o processo da ressonância,
A minha maior realização foi saber que eu seria pai. Essa foi a maior realização que eu tive com a ressonância harmônica. Porém, na hora que veio essa informação, eu não encarei essa informação como uma realização de fato, e sim como um desafio. Então perceba que o nível de consciência daquele momento ele era diferente, né? Por que que eu tinha isso como um desafio? Porque, poxa, a gente mora num hostel, moramos em um quarto, não temos segurança financeira, estamos recém começando a empresa, estamos sem nada, como é que a gente vai dar suporte para uma criança, né? Mas a gente realmente assumiu a responsabilidade e as ondas de informações provenientes desse trabalho espiritual me fizeram perceber que essa era uma das missões que a ferramenta estava me trazendo. E aí eu fui entendendo, porque dentro dos meus pedidos anteriores, eu havia pedido a melhoria, por exemplo, de relacionamento com a minha família e com a minha esposa, ok? Então, nada mais justo, nada mais amoroso do que ter uma criança, né? E passar por esse processo, né? Novo e extremamente intenso. Então, quando a Ju né, me passou ali que nós seríamos pais e mães, é, eu não encarei como uma realização, porque eu estava mais focado no desafio. Então eu não estava muito focado em questão consciencial, alquímica, eu não estava focado muito na solútil, que a solútil é a dissolução daquilo, é a sintetização da os benefícios, é a benesse da coisa. E eu estava muito mais na calcinatio, que era o queimar, a cal, né? Então, isso são níveis de consciência que você vai percebendo. E como eu já estava entendendo o processo da ressonância, rapidamente eu integrei aquilo do tipo, já sei que isso é pro bem futuro, não só meu, mas de uma geração, né, familiar e ancestral, beleza? Então o que que aconteceu? Depois que a gente ficou sabendo disso tudo, né, veio as catarses, né, então minha esposa ali grávida, a gente ainda patinando em relação a financeiro, assim, então foi bastante desafiador, e eu quero contar para vocês o que que aconteceu, né, em relação a isso, em relação à catarse e o sentimento que eu tive quando isso aconteceu, quando como é que eu posso dizer, o ápice dessa catarse, né, da ressonância aconteceu. Eu não vou contar isso nesse vídeo. Esse vídeo é só focado para te falar da maior realização, que é de fato o nascimento da minha filha Haná, né? E essa catarse que aconteceu teve muito enredo para, inclusive, eu ver a minha filha nascer, né? Então foi toda uma questão. Eu vou falar aqui é, desse dia, não vou falar hoje, mas por que que o nascimento da minha filha foi a maior realização que eu tive quando a gente fala sobre ressonância harmônica? Porque quando você tem uma criança, você entende de fato o que é sentir amor, né? Que é muito diferente muitas vezes de você ter empatia por uma pessoa, de você amar ou se apaixonar por alguém. É muito diferente porque realmente é um amor genuíno e que você não consegue controlar ou segurar ou regular. Beleza? Que é exatamente o poder da ressonância, é te proporcionar sentir cada vez mais amor, e quanto mais amor, mais realização, mais solução, mais solútil, mais benesses, mais refinamento do da alquimia e da sua pedra filosofal, né? Mais pureza no líquido do elixir da sua vida. Isso que significou para mim ter uma filha, porque eu consegui sentir de fato amor, o que eu não entendia antes por nunca ter passado realmente por um sentimento de amor que hoje eu sinto sendo pai. E esse sentimento de amor, sendo pai, ativa outras questões, outros
gatilhos que também são dos nossos ancestrais, né, gatilhos da nossa espécie de proteção, de zelo, de realmente fazer acontecer. Então, na minha perspectiva como homem, me deu muito impulso para fazer mais, para ser mais criativo, para realmente ter um propósito ainda maior do que eu tinha lá no início, que era muito mais focado na questão financeira e não tanto na questão familiar, né? Então, essa realização que eu não sabia que eu queria, que era ser pai, veio proveniente dessa ferramenta ressonância harmônica, né? Que apesar do momento que a nossa filha nasceu, né? Que foi no momento da pandemia em 2020, a gente conseguiu passar por essa experiência com todo o suporte energético familiar para que não faltasse nada, principalmente para a nossa filha no início. Então, a nossa família se uniu muito a muitos atritos familiares, tanto da nossa parte, tanto da minha parte familiar, quanto da parte da Ju, elas foram se condensando, foram se realinhando pelo simples fato do nascimento da Haná, né? A reativação minha das relações paternas com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, foram reativadas através do nascimento da minha filha Haná. A aproximação da família da Ju, do zelo, da atenção familiar do lado dela, da família dela, também aumentou com a chegada da Haná. E isso, unindo as famílias como um todo, né, fez com que a áurea familiar melhorasse e com isso todas as pessoas sentissem cada vez mais amor. Então, esse é o resultado de uma das realizações através da ressonância harmônica, que lá no início era muito mais para mim um desafio, meu Deus, e agora sobrevivência, e hoje passa a ser muito mais um solútil, um aproveitar, um olhar de fora e perceber que tem um ser dependente de você e que está sendo muito bem instruído e que está evoluindo e que cada vez mais te surpreende com novas habilidades que você também já tinha lá na infância, mas você não prestava tanta atenção quanto agora sendo adulto. Então, existem muitas coisas que acontecem e estão acontecendo nesse movimento paterno e materno, e que a ressonância está ajudando muito nessa conjunção, nesse alinhamento, nessa condensação das informações para que cada dia você seja uma pessoa melhor, beleza? Bom, essa foi a nossa maior realização, acredito que não só a minha, mas da Ju também, então é isso, né? A minha maior realização foi o nascimento da minha filha Haná, que acelerou muito, muitas coisas de cura, realizações pessoais, realizações que a gente não tinha nem noção que almejava e hoje almeja, beleza? Espero que esse relato tenha feito sentido para você. Me conta aí se você já faz a ressonância, se você é pai, se você já sentiu as mesmas coisas que eu comentei aqui. Se inscreve, não deixa de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Muitos de vocês vão aqui, assistem os vídeos e não estão inscritos ainda. Se inscreve aqui. Aqui embaixo eu vou deixar 2 links. O primeiro é para quem quer atendimento comigo, né, através da terapia multidimensional do Reiki e da mesa radiônica, e outro link para quem tem um negócio e deseja uma consultoria de negócio, de aceleração de negócios e vendas, beleza? E também o link do meu Instagram para quem deseja seguir, acompanhar os meus conteúdos que são focados também para terapeutas, mentores, psicólogos que querem escalar através do digital, ok? Se inscreve aqui, curte, próximo vídeo a gente se encontra. Muito obrigado e até a próxima.